Bem, primeiramente, obrigado aí, Antônio, pela oportunidade da gente estar aqui, né, gravando esse podcast. Você que é um cara que eu conheci quando executivo e está aí no estilo t-shirt, o braço todo tatuado. Então a gente vai ter o prazer de conversar. A gente está aqui com o Matheus, CTO aí da Carlos Pinto Advocacia Estratégica, o cara também que lida com a gente. Então, bem-vindo à nossa casa. Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo. E, obviamente, você é o convidado, eu não vou tomar o espaço. Começa aí se apresentando para a galera, dando um oi para o pessoal te conhecer. Seja muito bem-vindo. Obrigado Carlos, Matheus, é uma satisfação estar aqui. Realmente, uma mudança grande, até quem me conhecia da época de executivo olhou assim e falou: o que é que aconteceu, que mudança é essa, né? Na época eu era mais contido e tudo, faz parte, né? A gente se adapta às situações. Mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Desde criança, minha mãe conta das aventuras que eu fazia lá em casa, de querer sair vendendo, criando, enfim. E ao longo da minha carreira, eu comento que eu sempre trabalhei com empresas gigantes, líder de mercado, ou seja, um grande navio que é difícil de locomover. E isso é muito difícil para quem tem uma cabeça inventiva e exploradora como a minha. Tanto que essa já é a terceira startup que eu estou criando. Desde 2014 eu venho intercalando a minha carreira profissional entre grandes empresas e startups, Foi assim com a Peguei, que era uma startup naquele boom do Groupon, aquelas empresas de tickets, Venda coletiva. A gente criou uma plataforma, foi campeão no Startup Weekend aqui de Pernambuco, recebeu premiações e tudo mais. Assim, em 2016, quando eu estava numa multinacional da Croácia, eu saí para a gente criar a Siege, que hoje em dia o RAP faz o que a gente fazia naquela época. A gente chegou a ter alguns clientes aqui em Recife, estruturar, mas por conta de problemas também não seguiu. E hoje com a GonLabs. A GonLabs é uma empresa que está atuando no mercado de blockchain. A gente identificou que com essa mudança, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, com essa mudança da Web 2 para a Web 3, a forma como você se relaciona com seus clientes mudou. Antigamente, uma empresa ela queria criar um programa de fidelidade, alguma coisa, ela utilizava primeiro a captação do cliente, né, através de uma promoção, de alguma campanha que ela fazia, e coletava os dados desse cliente para poder ativá-lo posteriormente. Então você pegava, por exemplo, a Azul, pegava o CPF do cliente para depois ativá-lo no Tudo Azul, e aí ela criava a plataforma dela de fidelidade daquele usuário. Com a Web3 isso muda porque a forma de conexão com o usuário é diferente. O usuário normalmente vai ter uma carteira, uma wallet, e essa wallet é que vai ser responsável pela interação entre a empresa e o cliente. Então a GonLabs ela surgiu nesse meio, de forma a criar uma plataforma onde as empresas conseguissem gerir essa nova dinâmica entre clientes e fidelização dentro da plataforma Web3. Que bom. Então para quem não conhece, né, vamos ali trazer um conceito do que seria a Web 3.0, né, a Web 3 aí. Então a Web 1 é aquela que a gente conhece, o www, né? A Web 2 é a web das redes sociais, então toda essa avalanche que surgiu aí dos dados, né? Eu digo sempre que na vida a gente tem alguns ciclos e alguns pontos. Eu acho que o mundo depois de Steve Jobs e Zuckerberg foi outro, né? Então eles trouxeram ali a possibilidade do empoderamento do ser humano ao momento que ele te dá um notebook na palma da sua mão, e ele traz ali o conceito das redes sociais, que o Orkut ainda primariamente fez, mas eu acho que o Facebook foi o que realmente eclodiu aí o conceito de dados. E aí a gente falando de Web3 é esse momento que a gente vive hoje, toda essa avalanche de informações que são aí extraídas dos dados, que a gente acaba deixando hoje monopolizado, eu acredito, eu queria ouvir tua opinião, basicamente na mão do Google e do Facebook. É isso aí, Matheus, o que é que tu acha? Eu falei certo ou quer complementar alguma coisa? Não, acho que mas na minha opinião também tem um pouco de não deixar tudo na mão de uma empresa. Acho que a 3.0 é um pouco isso, é descentralizar as coisas e deixar na mão de cada um. Não necessariamente tudo vai estar na mão do Google, tudo vai estar na mão da Microsoft, tudo vai estar na minha mão para eu poder fazer o que eu quiser. Se não me engano, é um pouco disso, né?
Exatamente. As duas falas de vocês são complementares, porque a Web3 ela é e não é uma realidade. Por que ela é e não é uma realidade? Porque a gente está num processo de torná-la uma realidade. Assim como Steve Jobs ou o próprio Zuckerberg tiveram lá no início das adoções em massa de computador portátil ou da rede social, a Web3 ainda está no seu início. Esse termo foi cunhado dentro dessa plataforma de blockchain pelo fundador da Polkadot, que foi também o fundador da Ethereum, que é o Gavin Wood. E ela fala que é uma web onde a gente vai ter a descentralização, interoperabilidade através de blockchain. E é exatamente o que o Matheus comentou, de que não é uma empresa, não é uma entidade que vai ter o domínio daquele dado, daquele ativo, né? Porque dado é um ativo. É um ativo. Quem vai ter a posse é o usuário, e ele vai colocar esse dado onde ele quiser. Se ele não quiser compartilhar, mesmo assim ele consegue acessar os serviços, que hoje você não consegue, por exemplo, participar do Instagram se você não tiver lá dentro no banco de dados dele, compartilhando suas fotos, seus endereços e tudo mais. Então, a Web3 ela está caminhando para ser uma realidade, e aí é onde entra todo o mercado investindo, os venture capitals, os investidores, começa a jogar dinheiro acreditando que aquela tese, eu sempre gosto de trazer que novas tecnologias são teses. Sim. Então ele investe nessa tese acreditando que aquilo vai se tornar uma realidade. A Web3 é isso. A gente cansou de somente dar informação para as grandes corporações e elas ganharem o grande montante de dinheiro sobre os nossos dados, e a gente agora quer participar dessa fatia desse bolo. A gente quer também ter o direito de monetizar o que é nosso, que são a inteligência que essas empresas têm através dos nossos dados. Então, você colocou um ponto que eu ouço falar da Web 3.0. Eu imagino algo assim: eu tenho lá uma carteira virtual, né, uma e-wallet, e no momento em que eu vou acessar, falando de uma maneira muito didática, de que eu vou acessar um site, ele me perguntar se eu aceito ali as políticas dele e tudo mais, mas no momento que eu as aceitar, ele vai me remunerar ali de alguma forma, seja por uma NFT ou alguma criptomoeda, pelos dados que eu estou dando para ele, mas ali eu estou ciente do que ele vai fazer e vou ser remunerado por isso. E eu vejo que essa mudança, eu particularmente não sou um crítico de quem usa meus dados. Uma coisa que eu sou muito crítico é estar recebendo ligação de quem eu não autorizei. E agora o WhatsApp também. Né? Ontem, inclusive, um cara me ligou, eu fiz: quem te deu meu telefone? Aí ele fez: não, seu telefone está lá no LinkedIn. E de fato está. Né? Eu deixei, mas assim, eu não esperava que fossem me ligar. E eu acredito até que os dados às vezes ajudam. Né? Eles ajudam muito quando você está procurando alguma coisa, então por que não se valer dele? Mas aí essa questão hoje da monetização, como é que anda isso? Isso ainda está muito embrionário? Já existem modelos que vêm monetizando? Como é que está funcionando isso na realidade atual? O Google e o Facebook estão malucos, né, com isso. Assim, eles estão atuando nisso, na verdade. Né? Eles já estiveram malucos. O Facebook mudou o nome para Meta, para trabalhar no metaverso. O Google tem investido em tecnologia, principalmente tecnologia blockchain, para que eles possam também atuar nesse mercado. Porque realmente, como você falou, a maioria das pessoas não está preocupada com essa questão de privacidade, de você estar usando dados. Eu estou usando a minha aplicação, estou tendo ali o que eu preciso, o que me faz bem, tá ok. Sendo que a mudança ela ocorre aos poucos. Então, quanto mais pessoas preocupadas com privacidade, quanto mais pessoas preocupadas com o uso que os dados o uso que essas empresas estão dando para os dados, isso tende a crescer no longo prazo. Então, hoje, essa mudança que Google e Facebook estão querendo entender se vai acontecer ou não, e já colocando um pezinho lá dentro, ela é ainda
pequena, mas a tendência, né, essa questão de privacidade, tudo é que cresça. E várias já existem hoje. Hoje você já consegue muito do que você consegue na Web 2, você já consegue fazer na Web 3. Você já tem um Instagram da Web 3. Ou seja, você não precisa ter uma ferramenta invasiva para que você possa estar compartilhando suas fotos, interagindo com amigos e tudo mais. Então, tem até um comparativo das ferramentas, né, que tem na Web 2 e tem na Web 3. Isso já é uma realidade. Como que funciona a monetização disso? Depende da estratégia da empresa. Eu hoje em dia estou iniciando com uma newsletter. Tem uma empresa que se chama Paragraph. E eles têm como objetivo ser uma empresa de gestão de newsletter e de audiência, onde todo o revenue, todo o que eles apurarem da ferramenta seja distribuído para as pessoas que estão criando lá dentro. Legal. Diferente de outras empresas que você paga a eles para utilizar. Eles estão vindo no modelo colaborativo. Né? Colaborativo. E é como a maioria das ferramentas que também tem uma siglazinha, tudo a gente tem uma sigla, né? São os DApps, né? Que é o Decentralized Autonomous Protocol, Application Protocol. Então são as aplicações descentralizadas, e essas aplicações descentralizadas elas criam o mecanismo de participação e remuneração que para elas fazem sentido. Não sei se você já ouviu falar da Uniswap. A Uniswap é uma DeFi, que é outro termo, finanças descentralizadas, né? É uma DeFi onde os usuários que estão utilizando aquela ferramenta, eles ganham por estar utilizando ali. Se você é uma pessoa, por exemplo, que provê liquidez para essa ferramenta, a DeFi ela atua no mercado financeiro, e para que ela atue no mercado financeiro de forma autônoma, ela precisa ter liquidez. Eu preciso trocar real para dólar, eu preciso que exista essa liquidez real-dólar lá dentro. Então esse par, né, de transação, uma vez que você como pessoa, usuário, você quer prover para aquele protocolo a liquidez para que essa troca aconteça, ele vai te remunerar. Então as formas de remuneração que existem vai depender do mercado que essa aplicação está, de como eles entendem que aquilo faz sentido, porque ele pode te dar, por exemplo, acessos, pensando num futuro, um time de futebol, por exemplo, pode criar uma plataforma onde os sócios têm acesso aos jogos de graça. Então, e tudo isso através de uma organização autônoma. Não existe uma pessoa decidindo, existe um software, né, que aí a gente já começa a falar de contratos inteligentes, Smart contracts. Exato, que vai gerir aquilo ali, e todo o público que está dentro, né, daquela organização vai ter clareza do que vai acontecer se ele aceitar fazer parte daquilo. E caso ele não queira mais fazer parte daquilo porque os protocolos vão mudando e existem votações para fazer updates desses protocolos, ele pode pegar os dados dele, pode pegar os recursos dele e levar para uma outra plataforma. Então, se você está na Uniswap provendo liquidez e você não gostou porque agora ele não está oferecendo para você um percentual de ganho de bônus que para você faz sentido, você pode pegar a sua liquidez e jogar para outro lado sem problema algum, de forma super rápida. Que bom. Eu acho bacana ver esse conceito, e eu queria até ouvir a opinião de vocês. A gente, quando fala de tecnologia e inovação, a disrupção é uma palavra muito presente, né? Então todo mundo fala, porque é disruptivo, mas eu gosto sempre de lembrar de que a disrupção é o término de um ciclo para início de um outro, né? Então o e-mail, ele foi disruptivo, ele terminou com o fax, né, e iniciou ali uma nova forma de comunicação. O WhatsApp, ele foi disruptivo, né, porque nós antes éramos acostumados a nos comunicarmos por e-mail ou telefone, e o WhatsApp ele trouxe ali uma nova forma de se comunicar. Quando você fala, e eu queria também ouvir até de Matheus, você acredita que a Web3 ela veio para realmente com esse conceito de disrupção do que a gente entende como internet? Ou você acredita que haverá de coexistir a Web 3 e a Web 2 durante um bom tempo?
eu consegui explicar bem a pergunta. Eu queria ouvir de vocês aí o que é que vocês acham. Se a Web3 ela vai ser uma outra opção ou ela vai ser a internet do futuro? Basicamente é isso. Pode ser, sim. Eu acho que vai substituir, mas devagar. Eu não acho que vai ser, então hoje está todo mundo usando isso, amanhã vai ser uma tecnologia nova. Mas eu acho que pouco a pouco vão vir plataformas que vão começar a tirar as anteriores. Como o Instagram tirou o Orkut, o Facebook também tirou o MySpace lá. Eu acho que a gente vai pouco a pouco começar a usar essas plataformas que são descentralizadas, são mais basadas em blockchain. E vai chegar um ponto que o que a gente usa hoje não vai ser mais usado. Você acha que vai haver um desmame natural de usabilidade? Isso. Acho que vai haver uma muito migração. rápido. Vai ser. E se você fosse chutar, você diria um prazo de 5, 10, 20, quantos anos? Acho que menos. Acho que a pandemia acelerou muito as coisas. Acho que muita gente que tinha medo ou receio de fazer tudo pela internet mudou muito. Então acho que menos de 5 anos. Vai mudar muito. E aí, Antônio, você que é o cara que está aí com a Gon Labs focada nesse mercado, fala pra gente a tua opinião. Duas coisas. Concordo com o que você falou sobre ciclos. Acho que o mercado funciona através de ciclos. Isso é um fato. A gente vê isso no mercado financeiro, vê isso nas tecnologias, em tudo, nas relações humanas. E assim como o Matheus falou da questão do prazo, eu acho que vai ser rápido. 5 anos é rápido, se a gente olhar para o longo prazo, né? E acredito que a gente vai passar por uma mudança imperceptível. Por quê? Hoje, se a gente olha para a Web3, em questão de experiência do usuário, ou seja, do que ele está acostumado e facilitar a vida dele para acessar essas ferramentas, tem que evoluir muito. E isso já vem acontecendo. As formas, por exemplo, para você, há 2 anos atrás, ter uma carteira, você tinha que ir atrás de um fórum específico na internet, aprender como é que instalava aquilo. Às vezes você tinha, por exemplo, na época do Bitcoin, você tinha que aprender como instalar um node do Bitcoin na sua máquina, baixar toda aquela carteira, aquela rede para você poder transacionar. Hoje você já consegue fazer isso através de aplicações terceiras, muito mais fácil. Mas mesmo assim, para o usuário comum que está acostumado com e-mail, e muitas vezes aquele cadastro de e-mail já é difícil para ele baixar uma carteira e ele ter a autogestão dos seus dados, do seu dinheiro, isso é complicado. Então, a gente vai passar agora, eu acredito que a gente teve, lá em 2016, a gente começou com as criptomoedas ganhando muito abrangência em cima de investidores e de pessoas que estavam querendo potencializar os seus investimentos. Agora, em 2021, foi o boom dos NFTs, que os NFTs para mim são o cavalo de Troia da Web3, né, porque ele consegue atingir um público muito maior. E a gente vai passar agora, a gente tá agora num ciclo de baixa para esse mercado, sim, né, em todos os mercados, tecnologia principalmente. Nem me falo. E a gente vai passar agora por esse período, como a gente sempre passou por outros períodos de baixa na nossa história, vai vir um período de alta, e esse período de alta vai vir acompanhado por uma questão muito forte na experiência do usuário. Então a gente já tem aplicações onde você não precisa criar uma carteira, guardar sua senha, ele faz isso de uma forma mais automática para você, usando seu e-mail como uma forma de login único, enfim. Então, para mim eu não posso afirmar que são 2 ou 5 anos, porque vai depender desse ciclo que a gente está passando agora, dessa virada de chave que a gente vai ter uma melhora na situação do mercado, mas assim que a gente começar a sentir o bull market, né, que o pessoal gosta de falar, o bull market no mercado, o dinheiro vai começar a aparecer mais, as pessoas vão começar a ter mais interesse, e as aplicações, já vendo como melhorar essa questão da experiência do usuário, vão poder abraçar mais pessoas. Não sei se você acompanhou o caso do Reddit. O Reddit é uma plataforma muito forte no mercado americano, funciona como um fórum lá dentro, e eles criaram os NFTs do Reddit.
porém eles não chamaram de NFTs. O termo NFT começou a ter uma série de controvérsias com algumas pessoas, e eles criaram os colecionáveis digitais do Reddit, onde o usuário do Reddit comum iria ter uma carteira, que era uma carteira da blockchain, que eles estavam utilizando a Polygon por trás, mas era uma carteira da blockchain que o usuário não fez nada, ele simplesmente teve acesso àquela carteira, e ele podia adquirir um NFT, que eles mudaram o nome, mas era um NFT, de forma fácil e simples dentro da plataforma. O Instagram está fazendo isso, colocando NFTs lá dentro. O Facebook com a Meta possivelmente vai estar utilizando isso. Então, para mim, sim, a experiência do usuário e os NFTs, junto com a melhora do momento de mercado, vão fazer com que essa mudança aconteça muito mais rápido. Talvez até antes de 5 anos, talvez 2, 3 anos, a gente já tenha aí muitas aplicações utilizando isso. E aí você perguntou se as duas vão conviver, a Web 2 com a Web 3. É difícil fazer essa previsão, mas quando eu olho, por exemplo, o DeFi hoje ele já tem mecanismos financeiros avançados que a gente só tinha para, por exemplo, investidores qualificados, aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão para investir. Então hoje você já consegue fazer empréstimo, trabalhar com futuros, entre outras coisas, staking, pool, enfim. É uma série de aplicações financeiras disponíveis hoje para o usuário comum, que antigamente ele não tinha. Então a capacidade de disrupção dessa nova dinâmica é muito grande. E a gente está trabalhando para surfar essa onda junto. Pois é, então eu acho que agora a gente começa a tornar o papo até mais interessante, né? Porque ser empreendedor não é apenas botar uma camiseta e simplesmente dizer, estou empreendendo, né? Eu acho que tem aí todos os desafios e todas as frustrações, todos os medos, e principalmente quando você quer ser disruptivo, né? Então eu uso sempre o exemplo de que ninguém quer ser dono de paleteria, né? Quantas paleterias não abriram naquele momento, então o mercado saturou e todas elas 2 anos depois estavam aí fechadas e sobreviveram talvez 3 ou 4 daquela avalanche que veio. Quando você olha para esse futuro que está sendo construído, onde é que a Gum Labs entra? Aí eu começo a trazer um pouco da dinâmica do Brasil, para a gente poder entender um pouco, né? Existe um outro conceito dentro dessa dinâmica que o Web3 traz, que são os DAOs. DAOs é uma organização descentralizada autônoma. A palavra significa isso. Basicamente significa que você consegue constituir uma empresa sem nunca ter visto as pessoas que trabalham com você. Se você quiser, você tem um desenvolvedor, um designer, um executivo que vão trabalhar para um objetivo em comum, assim como as empresas fazem, sem você necessariamente ter que confiar naquela pessoa. Você simplesmente a contrata para fazer um trabalho e ela faz parte daquela dinâmica daquela organização. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem um mercado que favorece o empreendimento. Claro. Pelo contrário. E se você está fora dos grandes polos, pior ainda. Você é uma pessoa que não mora numa capital super desenvolvida, né? Se você está em São Paulo é uma coisa, se você está em Recife, se você vai para Amazonas, João Pessoa já é outra coisa. Então, o empreendimento não é algo que ele flui aqui naturalmente, né? Se dizia muito que existem críticas ou não, mas que em determinado momento no mercado americano, se você chegasse com um papel, uma caneta lá arriscado com ideia, você conseguia investimento para a tua ideia. E era assim mesmo. Né? E eu vejo essa questão do empreendimento disruptivo um super desafio. Em 2021 eu comecei a me preparar para fazer essa migração, né? Eu trabalhava numa empresa aqui de Pernambuco e me preparava para fazer essa mudança, e até para encontrar mão de obra qualificada nesse mercado é difícil, porque a gente está falando de blockchain, a linguagem de programação é Solidity, que ninguém conhece, poucas pessoas são especializadas nisso. Então, onde que você encontra uma pessoa que consiga fazer isso? Eu me vi muitas vezes
com algumas pessoas da nossa equipe atual hoje tendo que fazer um papel de ensinamento, de treinamento sobre como funcionava a Web3. Ó, essa coisa que você faz aqui hoje dessa forma, a gente vai ter que fazer dessa outra forma. Legal. Então, você trabalhar com disrupção também é uma disrupção da própria relação dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Aí, contando um pouco de como foi o processo da Agon Labs, o desenvolvedor que a gente encontra não é aqui no Brasil, não é às vezes nem de uma linguagem mais próxima da gente, uma linguagem latina. Eu fui contratar um desenvolvedor do Marrocos, por exemplo, que tinha uma experiência com Solidity e tudo mais para poder trabalhar os contratos da gente. Quando a gente foi falar de uma pessoa que entendesse, a gente criou nosso primeiro produto foi uma coleção de NFTs que seria o pontapé inicial para os fundadores dessa grande organização, né? A gente pode entender como as primeiras pessoas que entram num projeto desse, como os fundadores, porque eles estão investindo naquela ideia. Então a gente criou o projeto de NFT e as pessoas não sabiam como criar um NFT generativo. Porque o NFT você pode ter um NFT único, né, que é uma imagem única, ou você pode ter um NFT que são versões de um mesmo conceito. E para fazer isso não é trivial para o designer, a pessoa, né, o artista que não conhece isso. Então procura alguém que conhece, não conhece, vamos ensinar como é que ele vai fazer isso. Então, primeiro, desafio, construção de equipe, muito complicado. Aí, isso é clichê hoje em dia, né? Mas ter inglês no mundo disruptivo você não consegue. E outra coisa também que dificulta como eu falei, o mercado do Brasil não ajuda e a gente está competindo só com as cabeças crânio do mundo. Porque quando teve lá o boom da internet em 2000, a maioria das pessoas muito qualificadas veem essa oportunidade como uma forma de evoluir suas carreiras rapidamente, porque elas se veem qualificadas para aquilo. Então imagina que a gente está aqui, né, a Agon Labs está concorrendo com pessoas que trabalharam em Facebook, Google, Amazon, Tesla, pessoas que têm mestrado em inteligência artificial. Então você olha para esse mercado, é um mercado super competitivo. Você tem dificuldades de investimento que eles não têm, você tem dificuldades de encontrar pessoas qualificadas que eles não têm. Então você se vê num puta de um desafio que você olha e fala: e agora? E agora? Né? Você para, respira. E assim, o legal é que as coisas funcionam como uma pilha de papéis, né? A sua vida funciona como uma pilha de papéis. Você vai colocando o seu conhecimento em cima do conhecimento, em cima do conhecimento, e aquilo lá na frente pode ser que seja útil para alguma coisa. É verdade. Então eu já vinha investindo em cripto, estudando o mercado de cripto desde 2016, tinha o inglês como uma língua fluente, já tinha participado de um processo de trabalhar de forma executiva em grandes empresas, junto de board, de diretoria e tudo mais. Então isso facilita para que a gente possa gerir uma empresa, né? E mesmo assim é super difícil. Aí vem um momento de mercado como esse, que dificulta ainda mais, as pessoas ficam com medo, ninguém quer investir. O dinheiro está mais escasso. A gente está numa corrida de liquidez, né? Isso. Não existe liquidez no mercado, está todo mundo com medo. O que é que vai acontecer aqui agora? Então você falou da paleteria, muita gente quer empreender sem ter as bases para aquilo. A pessoa não tem um conhecimento fiscal, que aqui no Brasil é essencial você ter conhecimento fiscal. Mas ao mesmo tempo é super empolgante, né? Para uma pessoa, às vezes eu me sentia, como eu fiz a analogia do barco, né? Nessas empresas grandes, um grande barco para você movimentar é muito difícil. Sim. Se for um barquinho à vela, você consegue movimentar muito mais fácil. E eu me sentia muitas vezes querendo movimentar esses grandes barcos na velocidade de um barco pequeno e não conseguia. Então, para quem tem essa vontade, essa pegada de um ambiente mais dinâmico, trabalhar em ambiente disruptivo é a melhor coisa. Todo dia muda. É uma das coisas assim, você nunca vai parar, você nunca vai passar um dia sem entrar no Twitter ou num portal de notícia para ler alguma coisa que está surgindo.
Mesma coisa com outras tecnologias que estão surgindo por aí, como a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, ela, nos últimos 2 anos, explodiu. Agora, nos últimos 20 dias, o ChatGPT, ele mostrou que realmente é possível, né? Exatamente. Então, é um dinamismo, é uma velocidade que para muitas pessoas é impossível de acompanhar. Minha esposa, por exemplo, né, a gente tá novo, eu considero... Matheus também casou recentemente. Ela ficava louca. Só não usa aliança. Já não só não usa aliança, mas tá casada. Tá casado. Eu já moro com ela há 5 anos. Né, Matheus? Vai mandar um recado pra Bia? Não, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, Matheus? Mas é isso, assim, e aí no período inicial, né, da empresa, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha noite, não tem madrugada. Às vezes você tá de madrugada, lembrou de uma coisa, teve uma ideia, tem que anotar. Nota, tem que ser. Então Tem que ser. E me fala uma coisa, e aí tu idealizou a Agon Labs e a Agon Labs está vindo para o mercado focada em quê? Qual é aí o grande propósito da Agon Labs nessa onda que está se formando? Então o que é que vocês fazem? Explica aí para quem está ouvindo a gente. A Agon Labs, ela surgiu exatamente quando eu vi essa questão da experiência do usuário sendo deixada de lado ou não sendo trabalhada tão legal, né? De forma tão legal. Como a gente já comentou, o usuário ele passa a utilizar de uma carteira e não mais de um e-mail para fazer a entrada nos serviços, né, nas plataformas. E com isso, como que ficam os CRMs das empresas? Porque se eu não tenho o dado do usuário, eu não sei quem ele é, eu só tenho uma chave lá, que são vários códigos, o que é que eu faço com isso, né? Então, para que as empresas da Web 2, e tem alguns que estão na Web 1 ainda, viu? Sim, não duvido não. Sim, não duvido não. Para que as empresas possam potencializar essa relação com os seus consumidores, elas precisam de uma plataforma que seja uma plataforma Web3. A Agon Labs ela atua nisso. A gente tem um sistema de CRM Web3, onde as empresas se conectam através da nossa plataforma e podem entender um pouco melhor o que é que aquele público que está interagindo com ela o que é que ele faz, o que é que ele deixa de fazer. Porque ao mesmo tempo que eu tenho dentro da Web3 a questão da privacidade muito forte, né? Eu tenho também a transparência muito forte. Não é porque eu não sei quem é que eu não sei o que é que ela fez. Eu sei tudo que ela fez. Eu sei se ela transacionou lá dentro, o que é que ela comprou, o que é que ela deixou de, o que é que ela pediu emprestado, se ela comprou NFT, se ela deixou a carteira dela parada por muito tempo. Então, através de inteligência de dados, você consegue entender o que aquela carteira, ou um grupo de carteiras está fazendo, e a empresa, que tem aquela necessidade de utilizar isso para as suas ativações, utilizar aquilo através do ambiente Web3. Então a Agon Labs ela atua interligando a empresa e o usuário através de uma plataforma de gestão de fidelidade voltada para aplicações Web3. Legal. Ela seria uma interface, essa descrição funciona bem, uma interface entre empresa e usuário nesse ambiente descentralizado. Exatamente. Mas aí não estaria centralizando, não? Aí entra um conceito importante para a gente entender. E eu faço analogia, eu sempre gosto de fazer essa analogia, eu acho muito, muito interessante e muito fácil das pessoas entenderem, principalmente quem não tem tanto contato com a Web3. Tudo na Web3 funciona através da não confiança. Tá. A Web3 ela funciona através da não confiança. Eu não confio em você, você não confia em mim. E mesmo assim a gente vai transacionar. Certo? Então, a plataforma, ela atua, todas essas plataformas de Web3, elas atuam através de múltiplos contratos inteligentes, múltiplos smart contracts. Num exemplo de uma transação de troca, por exemplo, a analogia que eu faço é a analogia de telefone. Como é que funcionou a troca na Web3? Eu vou te vender meu telefone. Tá aqui meu telefone. Eu não vou soltar. Eu só solto o telefone depois que o dinheiro chegar para mim. E é automático. Na hora que o dinheiro chega, eu solto na hora. Okay. Então,
a transação e a relação ela ocorre de forma permissionless, né? Sem essa necessidade da gente estar permitindo, através de uma confiança prévia, que você acesse aquele sistema, aquela troca, né? Que é aquela transação. E aí você perguntou, e não é centralizado utilizar a Argon Labs? A Argon Labs é apenas uma interface que tem contratos inteligentes que são auditáveis. Então, qualquer pessoa pode ir lá no contrato da gente, olhar o contrato, né? Você precisa ter um conhecimento técnico para isso, mas você pode olhar o contrato e ver o que é que aquele contrato está dizendo. Então, o contrato está dizendo que, se eu der os meus dados, as pessoas não vão saber, por exemplo, o meu IP. Certo? Então, está tudo lá às claras. E não é centralizado porque, se surgir uma outra empresa, ela pode copiar os meus contratos, fazer uma plataforma igual à minha e colocar lá e pode vender, pode ser a X Labs, ela vai lá fazer um contrato igual ao meu e vai colocar no mercado o mesmo produto. O que é que vai diferenciar a minha empresa da deles? É a confiança, porque as pessoas vão ter a minha plataforma de alguma forma incentivando elas a estarem ali. Por exemplo, aí onde entra os tokens, eu posso ter um token na plataforma que incentiva as pessoas a ficarem ali dentro e a utilizar a minha plataforma. Mas no momento que ela não quiser, não gostei mais, ela vai e sai, vai para outra e ela vai fazer a mesma coisa. E nessa migração aí, a gente falando de privacidade, né, é importante lembrar a Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil é uma lei recente, né, e que ainda há murmurinhos acontecendo sobre como vai ser. Ontem eu estava conversando com uma médica, ela fez, mas isso vai pegar? E já pegou, né? Mas ainda há esse processo de mudança. Então, é uma pergunta. Nesse momento em que eu me cadastro e eu uso a tua plataforma e eu decido migrar para outra, por não haver essa centralização, então, esses dados automaticamente eles já são descartados ou você ainda os mantém para que o usuário peça que você os descarte? Como é que funciona essa retenção daqueles dados que ele deixou com você? Essa questão de LGPD para a Web3, eu acredito que a gente ainda está muito atrasado. A gente não tem hoje toda a parte legal da Web3 está sendo construída, né? A gente está num processo de entender o que funciona dentro do ambiente jurídico e o que pode ser alterado por conta de uma dinâmica nova de relação. Mas hoje, isso ocorre de diversas formas. Tem protocolos, né? A gente chama protocolos esse conjunto de smart contracts, né? Tem protocolos que atuam no formato local. Então, o dado ele nunca é colocado no servidor. Ele simplesmente fica local na tua máquina e você consegue transacionar ali dentro sem nunca aquele dado sair da tua máquina. Num caso de um protocolo como o nosso, onde a gente potencializa esse dado, eu preciso colocar ele em algum local. Então ele fica, né, dentro de um servidor sendo processado para que eu possa trazer inteligência para aquele dado. Hoje a gente armazena esse dado e a gente não descarta. Isso fica com a gente, isso fica salvo, isso tem que estar dentro do contrato, né, para que seja visto pelo usuário. Mas hoje não tem uma regra específica para atuar nisso. O fato é, eu não sei nada sobre a pessoa física dona daquele dado. Isso eu não armazeno. Isso está claro no contrato e daí eu entendo. CPF, endereço, nada. Nada. IP, a gente não pega nada que possa identificar aquele usuário. Então eu entendo que a gente está em conformidade. Muito bom. Mas dizer que isso está batido no papel, como vai ser isso e como as empresas vão fazer isso, porque, por exemplo, eu posso pegar o IP. Se eu quisesse, eu poderia estar coletando o IP para saber de onde aquele usuário estava acessando. Mas hoje não é algo que é interessante para ele. Legal, muito bom, eu não sabia. Eu acho que pode ficar até um pouco mais complicado, porque tu falou Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nacional, mas muitas das transações que vocês devem fazer, ou várias empresas, pode ser daqui com uma pessoa de Marrocos, a lei de Marrocos pode ser diferente, depois pode ser com alguém de Portugal, a lei de lá também já pode ser diferente, então acho que vai ser
difícil ter essa conformidade entre todas as leis. Eu acho que por uma analogia assim, eu tenho 43, tu tem 28. 33. A gente vive de gerações diferentes, né? Então eu sempre falo isso. Eu fui da época em que se dirigia, se bebia e dirigia. Não era nada fora do normal. Que se andava sem cinto. Então eu já passei por uma transformação educacional. Quem nasceu, quem tem 33, já tirou CNH sem poder estar dirigindo sob efeito de álcool. Então já era 15 anos ali, já tinha ali a proibição, certamente, de você dirigir sob efeito de álcool e o uso do cinto de segurança. Já você já meio que entrou, né? Então o que eu percebo aí da fala de vocês dois, e talvez essa conclusão seja até precipitada, mas ele vem de uma linha cultural realmente, onde a privacidade é um elemento, onde não vai se ter mais, talvez, a necessidade de falar-se de LGPD, porque a coisa já nasce eivada dos princípios que preservam a privacidade. A lei ela vem para regulamentar uma mudança social, né? Então perceba que eu sofri, você não sofreu, você nem tão pouco. Né? Então, meu filho, na praia, se eu pegar uma cerveja e dirigir, a realidade pra papai, ele tu não pode dirigir. Né? Então, pra gente armazenar dados é algo que foi da minha realidade. Né? Então, eu peguei a internet ali no Mirk, né? Na época em que surgiu. Já meu filho, privacidade para ele vai ser uma coisa que, cara, não é facultativo, né? Não existe a outra opção. Não existe a outra opção. E talvez isso que você colocou me fez perceber agora, e é por isso que é bom ter pessoas assim que entendam, justamente para a gente dizer, cara, não é algo que vai ser necessário, porque não é isso que a gente quer. E talvez a pegada da Web3 ela traga muito mais esse conceito da privacidade e da pessoa ter a liberdade dela trafegar. Óbvio, não é terra de ninguém, né? Não é uma dark web onde você vai estar ali fazendo o que você quer, mas você vai ter ali a liberdade de fazer o que você quer sem precisar ter que se submeter à exposição dos teus dados, como CPF, e-mail, telefone e tudo mais. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas eu acredito que sim, que é uma mudança de relação da gente, né? Que possivelmente as gerações para frente, eu acho que estamos chegando agora, não vão sentir, porque já vai estar lá dentro. E uma das grandes coisas que preocupa as gerações em questão de privacidade é porque a gente vê muito empresas sendo atacadas, os dados sendo roubados. Então, num ambiente onde a gente não tem isso... Isso não vai mais acontecer. Exato. Eu acho. Aí, a gente, antes de começar o nosso bate-papo, você comentou comigo da necessidade que o mercado percebeu de uma consultoria. E aí a GonLabs, óbvio, né, olhando sempre para onde está apontando o vento, ela reajusta a vela para poder se posicionar. Como é que andam aí as demandas com a GonLabs do ponto de vista de consultoria? Fala aí para a gente, se no caso uma empresa quiser entender mais, onde é que entra a GonLabs aí nessa consultoria? Legal. Dentro do portfólio de produtos que a gente tem a nossa coleção de NFT, que são os fundadores, né, que são as pessoas que estão no mundo inteiro participando desse desenvolvimento. Então, a gente tem essa dinâmica do mercado. Vocês são uma DAOs, então? A gente é uma DAO nesse sentido, sim. E aí, só um ponto a mais da DAO, para o pessoal entender, é que a DAO ela funciona como se fosse uma empresa de capital aberto, porém fechado. Legal. Por quê? Porque não é qualquer um que entra. Não é qualquer um que entra. Você precisa adquirir primeiro aquele token, e aí eu posso... aquele NFT, né? O NFT é um token. Sim. É a mesma coisa. Eu preciso adquirir aquele token e eu posso criar regras para que as pessoas adquiram aquele token. Então eu só quero pessoas que sejam formadas em tal. Eu posso fazer isso. Certo. Então eu crio essa organização, utilizo do NFT para que eu possa identificar aquelas pessoas sem saber quem elas são. Eu não estou identificando o Carlos, o Matheus, eu estou identificando a carteira XYZ que possui aquele NFT.
E você, por ser fundador, por ser parte da organização, você tem direito a voto. Então a gente funciona como uma DAO e as pessoas que são partes do grupo fundador, elas votam no crescimento e desenvolvimento dessa organização. Então a gente iniciou com a plataforma de CRM para a Web3 e a gente seguiu, através de uma decisão do DAO, para uma plataforma de tokenização de ativos, que é um outro produto que a gente atua, que tem a parte self-service, tem a parte que você pode entrar lá e fazer a sua tokenização de um arquivo, né, de um ativo digital por você mesmo, e tem a consultoria. Então hoje a consultoria, você perguntou se já tem sido demonstrado interesse, como é que funciona. A gente tem recebido bastante contato, principalmente do pessoal da área de jurídico, de direito, para entender como seria modelos de negócios utilizando de tokenização, porque a tokenização pode ocorrer de todas as formas. Você pode tokenizar um carro, um imóvel. A gente está no processo de tokenização daqui do escritório. Pronto. Então você sabe bem do que eu estou falando. Então as empresas, elas têm procurado a gente já para entender como é que funciona esse processo de tokenização. Há uma oportunidade, né? Algumas pessoas enxergam como dificuldade, enxergam como oportunidade. Há uma oportunidade de modelos de negócios utilizando de tokenização, que hoje em dia, aqui no Brasil, ou ninguém faz, ou poucas pessoas fazem. Então, por exemplo, a gente conversou recentemente com uma empresa que queria tokenizar um imóvel para o uso das pessoas de posse do token. Então seria um uso colaborativo, compartilhado com um clube. Exatamente, com um clube para utilizar um determinado imóvel, uma cesta de imóveis. E aí como que você legaliza isso para o mercado brasileiro? Isso talvez seja o passo que a gente está hoje, estruturando essa parte jurídica, legal, para poder colocar essas consultorias para frente. Hoje a gente está no processo inicial com vários produtos, encontrando qual que seria a melhor abordagem jurídica para que a empresa tenha segurança, né? E engraçado que quando a gente conversa, eu sou advogado de formação tributária, né? E aí você falou uma questão que ele já começa a entender, a me perguntar como é que seria. Então imagina que hoje você tem um imóvel, né, para a gente exercitar. E quando eu morro, esse imóvel ele é transferido para os meus herdeiros mediante pagamento de impostos ali que incidem nesse processo de sucessão, né? Seja por doação ou até mesmo em causa mortes, ali a gente tem os impostos que incidem em ambas as situações. Quando eu penso que eu tokenizei um imóvel, talvez essa titularidade ela não precise mais ser transferida via cartório, porque o token, ele automaticamente, eu creio, ele é sucedido para quem sobrevive, né? Então quem sobrevive adquire ali o meu direito sobre o token e ele não precisou ali fazer nenhuma transferência, não pagar nenhum tributo sobre isso. Faz sentido isso que eu estou falando? Que o pessoal do cartório não escuta a gente, né? Inclusive a gente advoga para alguns cartórios aqui, mas eu vejo que é um caminho, não é verdade? É um caminho. Se você olhar para a forma... Digamos que a descentralização ela ocorresse de forma drástica e invasiva, vamos colocar essa palavra para ficar claro. Teriam muitos negócios que iriam acabar. O governo mesmo não iria aceitar. Né? E não iria aceitar de jeito algum. Então você tem hoje, aqui, olhando para a estrutura legal do Brasil, você tem hoje os cartórios que são os centralizadores do registro de tudo. Sim. No momento que você pode, a palavra pode é específica, no momento que você pode fazer o registro de tudo numa blockchain, colocar todas as regras lá que estão de acordo com a Constituição brasileira, com as normas legais brasileiras, e você não precisa do cartório para fazer isso, o cartório perde relevância. Essa é a grande verdade.
Agora, é assim que vai ocorrer? Talvez não, talvez o cartório ele faça parte dessa estrutura. Talvez a gente tenha uma digitalização dos cartórios de forma de que eles sirvam como um nó daquela rede de blockchain a fim de garantir a validação daquilo. Uma rede blockchain ela funciona através de múltiplas entidades que atestam uma verdade. Então, se tivesse uma rede blockchain entre nós três aqui, eu, você e o Matheus teria que validar aquele documento. Operação. O cartório ele pode se tornar isso no futuro. Então, eu digo que as empresas, as instituições, os governos, eles precisam olhar e estar atentos para a mudança para que eles não sejam pegos de surpresa, porque pode acontecer de que eles pegam colapso, né? Um colapso. Exatamente. E é bacana a gente aqui no escritório, só para perceber como é que uma coisa encaixa com outra, e muitas vezes a ignorância não é no sentido de ser ignorante, é no sentido do não conhecimento. E a ignorância muitas vezes é a principal barreira para que os negócios aconteçam. No escritório de advocacia não há como se falar em distribuição de lucros com aqueles que hipoteticamente não são advogados, porque quando você fala lucro, eu tenho ali uma relação profissional, então a sociedade de advogado ela é uma sociedade profissional, ela não tem ali o objetivo de obter lucro, como as limitadas que são registradas na junta. A gente é estatuto dentro da OAB, a OAB é a junta comercial, entre aspas, e quando a gente percebe o que levou a gente a criar foi como é que eu posso amanhã retribuir para as pessoas que fazem parte, o marketing, o administrativo, o financeiro, participação nos lucros quando eles não são advogados. Então, a gente percebeu que a NFT poderia ser um instrumento disso, um veículo, ao momento em que eu criei as regras. Olha, hoje você está entrando na empresa, exemplo, o meu EBITDA é Y, se você daqui para frente participar e esse EBITDA aumentar, o teu token vai valorizar, sendo que é o seguinte, se daqui a 3 anos você ainda estiver comigo, eu vou te dar a opção de tu trocar o teu token por dinheiro. E aí eu vou, obviamente, te fidelizar e vou ter. Se você não quiser, você pode ir embora e o token é seu. Se amanhã o escritório valer mais, você vai ter aí a chance de permutar ou de sacar. E aí foi um trabalho que a gente vem. Aí não é fácil, tá? As pessoas falam tokenizar como fosse... Eu acho que ela tem que ter, você colocou a questão de a razão pelas quais as razões pelas quais as pessoas estão se conectando com você para participar daquela organização, né? Então eu tenho que criar os meus critérios e isso daí tem muito a ver com os objetivos, né? Pô, eu não vou comprar uma NFT de macacos como o Neymar comprou, porque cara, para mim não faz sentido nenhum a existência daquela NFT. Mas eu comprei tokens da MOS, de crédito de carbono, porque, por exemplo, o meu carro é flex, mas eu não rodo na gasolina. Eu não rodo na gasolina, não é para economia financeira, porque no final do dia não é isso que vai interferir. Mas eu não rodo na gasolina porque eu tenho uma premissa de que o álcool é um combustível menos nocivo para o meio ambiente, porque a gente tem aqui na região do Nordeste uma produção de álcool extremamente relevante para a economia, principalmente do estado de Pernambuco, né? E renovável. Então, aquilo sim faz sentido para mim. E eu acho que é bacana colocar isso, principalmente para quem está ouvindo, e justamente aí onde a Gon Labs entra. Cara, se você tem um negócio, precisa encontrar uma forma que no modelo convencional ela não seja possível, ou até mesmo seja extremamente complexa, burocrática, eu acredito que a Gon Labs ela vai ser capaz de encontrar para você uma solução legal, como você bem colocou aí, né? Eu vou escrever lá no blockchain as regras, a Constituição, a legislação e tudo, mas principalmente você vai viabilizar aquela oportunidade para que o negócio floresça, para que o negócio aconteça. Então eu acho que é muito bacana ver pessoas assim, Antônio, como você, que saiu do mundo corporativo, né, tinha tudo para seguir uma carreira fantástica, né, numa grande multinacional,
que é inclusive que eu tenho o prazer de tê-la como minha cliente até hoje, mas de perceber que você, dentro da tua jovialidade, dentro da tua capacidade empreendedora, está vindo aí para o mercado para proporcionar para muitos outros empreendedores a viabilidade dos seus negócios. É muito bacana isso. Eu acho que isso deve deixar o peito da gente cheio de alegria e cheio de felicidade, né? Sim, e agradeço as palavras porque a gente falou um pouquinho das dificuldades de empreender no Brasil e dessa questão de como a gente está tentando atuar dentro da AgroComLabs de forma a facilitar, né, a entrada de novas empresas, novas pessoas nesse mundo da Web3 e de forma segura. Você comentou aí dos NFTs, de macaco e tudo mais, e a gente tem que saber separar. A gente tem que saber separar o que é a tecnologia, que é muito boa e tem vários usos de casos que vão revolucionar a forma como a gente se relaciona, e a gente tem que se separar da especulação, do que é pop, do que as pessoas estão criando hype em cima, porque a gente aí começa a falar de uma questão de que hoje a gente tem uma atenção mínima das pessoas, né? Uma atenção muito rápida, as pessoas perdem a atenção ou não prestam atenção de forma focada naquilo que elas deveriam. Então hoje, por conta de rede social e tudo, as pessoas veem uma matéria, elas não querem nem ler a matéria, já saem compartilhando. Então, ter pessoas que estão preocupadas em que as coisas sejam claras e funcionem dentro daquilo que é possível, mesmo num ambiente que está em constante mudança, que está sendo disruptivo, né, de uma forma disruptiva, é muito importante. É aí que a gente quer atuar. Por isso que a consultoria ela surgiu quando a gente criou a plataforma Self-Service. É muito fácil você tokenizar qualquer coisa. Tokenizar é muito fácil. Mas você dar relevância àquele token, sim, é a dificuldade. E aí é onde entra essa parte da consultoria para que você possa entender qual o uso, qual que é as regras que tem que ser estabelecidas ali dentro e aquilo ter sentido. Como você comentou da questão de ter sentido. Tem que ter sentido para a pessoa. É verdade. Então, muito feliz com tuas palavras, porque realmente enche o peito de você estar vendo o potencial de um mercado. Eu acho que todo empreendedor tem muito isso, ele vê o potencial do mercado e ele é muito feliz de estar criando algo do zero ou algo do nada, né? E quando ele vê pessoas que estão sendo beneficiadas com aquilo que ele criou, aí o cúmulo, né? O final do trajeto dele. A gente está nesse processo, a gente está num processo de fazer com que o mercado brasileiro e alguns outros mercados que a gente também está atuando possam evoluir na Web3 e não fiquem para trás, porque tem mercados hoje em dia que já tem isso muito mais estabelecido que o nosso. Então a AgroLabs acaba desburocratizando e facilitando o acesso a essa nova oportunidade que o mercado comumente tem aí algumas barreiras de entrada pela ignorância que é a falta de conhecimento. Sim. Acho muito top isso. Matheus, o que é que tu achou aí da AgroLabs? Vai contratar ela para ajudar a gente? Vai ter. Mas tu usa consultoria também, né? Isso, mas eu achei muito legal que tu falou que, pelo que eu entendi, o que a AgroLabs faz é facilitar as coisas. E, ultimamente, todas as grandes empresas que deram certo, não é que tem um produto melhor do que a competição, é que facilita. Então, se a gente vê um filme na Netflix, não é que o filme da Netflix é melhor que o filme do cinema. Mas é mais fácil eu apertar um botão. iFood também, se eu pedir um sushi no iFood e eu ir pro restaurante, é mesmo sushi. Mas é mais fácil... Eu não vou concordar que é o mesmo não, porque no restaurante às vezes é mais gostoso. Já me vi. Mas esse ponto do Matheus só um adendo interessante, que é essa questão da tecnologia como uma commodity. Antigamente, né, as empresas tinham um algoritmo lá dentro que ninguém conseguia copiar. Hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia. Todo mundo pode, da sua casa, do seu sofá, criar uma empresa e fazer com que aquela empresa seja sucesso. O que vai diferenciar é a forma como você se relaciona com os usuários. É a pura verdade. Concordo em gênero e grau. Mas, parabénzaço. Deixa aí o recado para quem quiser contratar a AgroLabs.
a Gon Labs. Deixa aí o endereço, redes sociais, aproveita aí que tu tem um minutinho para fazer tua propaganda. Diz aí para quem quiser te contratar, onde é que te encontra. Bem, a gente é uma empresa digital, então você pode nos encontrar no gonlabs.io, é o nosso site. Se quiser saber mais da coleção do fundador, se chama Deconvel, não sei se a câmera vai pegar. Mas a gente escreve lá, Deconvel, certo? Hoje a gente tem uma equipe multicultural. Nossa equipe de design e marketing é peruana e mexicana, a gente tem uma equipe de desenvolvedor do Marrocos. Estamos agora iniciando com essa parte de consultoria, tentando trazer para a parte jurídica a grande diferenciação do nosso modelo de negócio. E também vou deixar meus contatos aqui com vocês para que a gente possa divulgar para as pessoas que se interessarem. Já tem rede social, tem Instagram? Instagram, Twitter. Como é no Instagram? @gonlabs. @gonlabs, Twitter, GOMLABS. Exatamente. Isso aí, então vamos encerrando por hoje mais um bate-papo aqui no Cipcast. Obrigado pela tua presença mais uma vez, sucesso. E olha, que tudo dê certo aí nessa tua trajetória empreendedora. Parabéns. Obrigado, Valeu. Matheus. Obrigado, Matheus. Valeu. Foi top.